Oi pessoal, professor Yudi aqui. Vamos aí para mais uma aula aí, a distância agora já na apostila 3, caderno 3, aulas 17 e 18 aí. Vamos revisar nessa aula cilindros e cones. Eu dividi o vídeo em 4 partes, tá? A parte 1 é a apresentação do cilindro, seus elementos, suas ideias aí, suas fórmulas. A parte 2, resolução dos exercícios 1 e 2, tá? Da apostila 3, né? Depois a parte 3, cone seus elementos. A parte 4, resolução dos exercícios 3 e 4 da apostila. Observação no material, essa aula está dividida em 3 partes, são aulas 17 a 19. Né? A aula 19 seria da esfera que a gente vai ver no próximo encontro, beleza? Então hoje é a aula 17 e 18, aí no próximo encontro da próxima semana, né, a gente faz aí a aula 19 esfera, beleza? Bom, vamos lá então. Então é o seguinte, primeiro conceituando, né, o que vem a ser um cilindro. Deixa eu colocar aqui meu apontador. Um cilindro é um sólido geométrico que apresenta duas superfícies circulares planas e paralelas, denominadas bases. E a superfície arredondada é a superfície lateral. Então, aquela velha história, quando a gente apresenta um conceito, fica um pouquinho, sim, nebuloso, né, a coisa. Então, vamos para a figura, né, ó. Então tá aqui, a gente tem um plano e aí a gente tem um círculo aqui. E aí o que que acontece? Se a gente desenha um outro círculo aqui em cima, idêntico a esse aqui, né, que são as bases, e a gente liga todos os pontos de cima correspondentes aí com os de baixo, né, a gente obtém o cilindro. É como se a gente estivesse pegando esse círculo aqui e arrastando para cima. Quer ver? Eu fiz uma animaçãozinha aqui para vocês. Opa, deixa eu pôr no cursor aqui. Aí, né? Opa, voltando para cá. Como é que a gente... aqui, né? Eu quero o cursor. Então, ó, colocando aqui a animaçãozinha, olha só, arrastando ali para cima, né? Aquele círculo e deixando ali ativa a opção exibir o rastro, a gente obtém um cilindro, né? Ó. Notem que esse é um cilindro que não é reto, né? É um cilindro tortinho, a gente chama isso aí de cilindro oblíquo. Digamos assim que um cilindro é como se fosse o prisma de base circular, porque com prisma a gente faz a mesma coisa, né? Desenhamos dois polígonos idênticos e aí a gente arrastou, né? Então é a mesma ideia. A diferença aqui é que tem essa superfície arredondada, né? Uma superfície que não é plana, né? Ao contrário dos poliedros, os cilindros aí não tem sentido a gente falar em faces, né? Porque tem essa superfície lateral arredondada, beleza? Bom, então tá aí, né? Então, mais uma vez, né, o cilindro oblíquo, vamos identificar aí os elementos. Ó, primeiro, isso aqui, né, é o raio desse círculo, é o raio da base, lembrando que as bases são iguais. E a distância entre esses dois círculos é a altura do cilindro. Lembrando que se a distância é uma perpendicular, né? Então não é essa parte inclinadinha, a altura é a distância entre o plano que contém esse círculo e esse outro plano aqui, beleza? Por isso que a gente teve que indicar aqui fora a altura, né? Então tá aí o cilindro oblíquo. Mas pode acontecer de quando a gente fizer aquele arraste que eu mostrei para vocês na animação, esse arraste ser retinho. Ou seja, né, o arraste ser perpendicular ao plano aqui de uma das bases. Quando acontecer isso, o cilindro é dito cilindro reto. Olha só a figura aqui, ó, né? Esse é o mais comum, tá? O cilindro reto. Então, olha só, tá aqui uma base, tá aqui a outro raio e a altura tá nessa lateral aqui, digamos assim, né? Então, esse é o cilindro reto, ou também chamado de cilindro de revolução. Por que a gente dá esse nome estranho, cilindro de revolução ou rotação? Porque esse sólido aqui ele pode ser obtido através da revolução ou da rotação de um retângulo, olha esse retângulo ABCD, em torno de um eixo. Então, olha só, vamos fazer a animação. Se a gente pega esse retângulo
e a gente gira aqui em torno desse eixo, o ponto B vai descrever uma circunferência, né? E aí, exibindo o rastro aí, olha só o que vai acontecer, né? Essa rotação vai gerar esse sólido aí, que é exatamente um cilindro reto. Por isso a gente dá o nome de cilindro de rotação, tá vendo? Olha só, né? A animação tridimensional aí, a vista 3D, né? Tá aí, então esse sólido aí é o cilindro reto ou cilindro de rotação. Bom, e aí que mais, né? A gente já viu lá na pirâmide, lá no prisma, né? Que dá para calcular volume dos sólidos geométricos, que é o tamanho, né? E como o cilindro é como se fosse o prisma, só que de base circular, o volume a gente calcula como se fosse o volume de um prisma, ou seja, é a área da base vezes a altura. E como a base é um círculo de raio R, só uma observação, essa fórmula serve para o cilindro oblíquo e para o cilindro reto também. Só cuidado, no cilindro oblíquo a altura é essa distância. No cilindro reto a altura é essa própria lateralzinha aqui. Tá vendo? Então o volume é a área da base vezes a altura. E como a base é um círculo de raio R, a área da base é πr². Então o volume de um cilindro é πr² vezes h. Você precisa memorizar essa fórmula? Eu acredito que não. Eu, Yudi, acredito que não, porque já tem essa anterior aqui, né? Então, se você sabe que o cilindro é como se fosse o prisma de base circular, você usa o volume do prisma. Você economiza espaço em disco aí, né? Ao invés de ficar decorando isso aqui. Né? Mas se você quiser memorizar também, vai mais rápido na hora de resolver exercícios, né? Seu critério aí. Bom, o que mais que a gente pode fazer, né? Lembrando que a gente calcula volumes, mas a gente pode calcular áreas das superfícies dos sólidos, né? E como é que a gente vai calcular, então, a área desse sólido aqui? A gente pode dividir esse sólido em 3 partes. As 2 partes planas, que são os 2 círculos, cujas áreas a gente sabe calcular, é πr². Só que tem a área dessa parte verde clara aqui, ó, a área lateral. Como é que a gente calcula a área da superfície lateral? A gente planifica a superfície, né? Ou seja, a gente deixa tudo no mesmo plano. É como se a gente estivesse esticando a superfície lateral. Desenhei aqui uma tesourinha, né? A gente imagina que a gente tem essa tesoura e pá, faz um recorte ao longo aqui desse ladinho e a gente estica a superfície lateral. Então essa é a superfície lateral planificada. E aí o que acontece? Se eu quero calcular então a área da superfície lateral, eu quero calcular a área desse retângulo. E esse é um retângulo cuja base aqui embaixo, ó, coincide com esse comprimento dessa circunferência, vocês concordam? Essa circunferência aqui de baixo, ó, tem esse comprimento aqui, né? Ou seja, 2πr, lembrando da fórmula do comprimento de uma circunferência, 2πr. E essa superfície lateral planificada é um retângulo cuja altura coincide com a altura do cilindro, ou seja, h. Conclusão, a área da superfície lateral é a área desse retângulo, então é base vezes a altura, ou seja, 2πr vezes h. E aí, mais uma vez, precisa memorizar? Eu acredito que não. Você já conhecia a fórmula aqui, né, do comprimento da circunferência, a área do retângulo, então é a área de um retângulo, base vezes a altura, né? Mas se você quiser memorizar para ir mais rápido, também pode. Eu acredito que é muito mais importante você conhecer essa estratégia da planificação. Tem exercícios de vestibular que exigem isso, tá? A planificação, né? Que você tem que imaginar a planificação da superfície. Então, essa é uma coisa importante aí para você lembrar, né? Bom, e portanto, né? A área total vai ser a área lateral, que é isso aqui, mais as 2 tampinhas, né? Mais as 2 áreas da base. Tá aí. Lembrando que, quando eu disse 2 tampinhas, muitos objetos ao nosso redor têm esse formato aí, né? Então, por exemplo, uma própria garrafinha, né? Ó, garrafinha aqui tem um formato que lembra aí um cilindro, né? E, enfim, caneta, né? Tem um formato cilíndrico e vários outros objetos aí tem esse formato. Por isso que esse é um sólido que aparece com muita frequência nos vestibulares e principalmente no Enem. No Enem aparece sempre, tá? Bom,
E que mais que a gente pode fazer? Vamos pegar esse sólido e vamos fatiar o sólido. Ou seja, vamos seccionar esse sólido aí, né? E aí, enfim, por exemplo, chocolate batom, né? Tem esse formato aí, dá até vontade, né, de comer um chocolate, né? Se eu compro um chocolate batom pro Rafa e pra Bia, eu quero dividir entre eles esse chocolate. E aí eu tenho que cortar, né? Pegar uma faca e cortar. A gente pode fazer um corte paralelo às bases aqui, aí a gente diz que a gente tem uma secção transversal que é idêntica às bases, nem vou fazer, né? Ou a gente pode fazer um corte passando pelo eixo de rotação. Tá aí, ó, a gente pode fazer um corte passando, portanto, pelos centros das bases. E aí, quando a gente faz o corte desse jeito, olha só, a gente divide o cilindro em dois semicilindros. E o corte, que é essa região aqui do meio clarinha aqui, ó, a gente chama de secção meridiana ou secção meridional, que é exatamente um retângulo, cuja altura coincide com a altura do cilindro e cuja base é o diâmetro da circunferência da base. Né? Ó, porque aqui é Rzinho, aqui também é Rzinho, portanto 2Rzinho. E aí, se você quiser calcular a área dessa secção meridiana ou meridional, é só calcular a área desse retângulo, ou seja, é a base vezes a altura, 2R vezes H. Tá aí. Precisa saber de cor essa fórmula? Mais uma vez, não, né? Não vale a pena, tá? Lembra do que é uma secção meridiana, melhor. Senão vira um monte de decorebas aí, sem significado. E aí tem uma observaçãozinha que eu coloquei aí, ó. Se a secção meridiana for equilátera, ou seja, se isso tudo for exatamente um quadrado, né? Por exemplo, se aqui medir 10 e aqui também medir 10, né? Equilátero, então nesse caso um quadrado, o sólido é dito equilátero. Ou seja, teremos um cilindro equilátero, né? Então, cilindro equilátero é aquele cuja secção meridiana é equilátera. E, portanto, consequência, o H é igual a 2R. Beleza? Bom, eu já vi livros que apresentam isso como definição de cilindro equilátero. Ah, o que é cilindro equilátero? É aquele que H é igual a 2R. Eu prefiro não pensar desse jeito. Eu prefiro pensar que o sólido é dito equilátero quando sua secção meridiana for equilátera. Veremos depois que no cone é a mesma ideia. Tá? O cone vai ser dito equilátero quando sua secção meridiana for equilátera. Só que no cone, essa relação aqui, ó, H igual a 2R, não é válida. Não é. Portanto, né, no cone equilátero é outra relação. Então, mas ainda é válido que a secção meridiana é equilátera. Então, melhor pensar desse jeito. Beleza? Bom, agora que eu apresentei essas ideias, esses conceitos, essa história da planificação super importante, tá? Pensem aí nos exercícios 1 e 2 da apostila, relativas a cilindros, tá? E aí, assiste a parte 2 aqui do nosso vídeo. Beleza? Até daqui a pouco, pessoal.